Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui as perguntas que o Jornal Globo está fazendo num teste para que seus leitores encontrem qual candidato à presidência tem maior afinidade com as suas ideias. O teste contém 11 perguntas sobre temas diversos e que definem razoavelmente a posição da pessoa em relação à política. Claro que eu vou deixar o link para quem quiser fazer esse teste, eu acho super importante. E aí no final esse teste vai trazer ali qual que é o candidato que mais se aproxima com o que o leitor lá pensa, E tem muitos petistas preocupados porque no final Ciro Gomes aparece para eles ali como o melhor candidato. E aí vamos ver o que pode acontecer, se isso aqui vai ser importante para o Ciro crescer nas pesquisas ou se os petistas vão continuar votando no Lula mesmo, discordando de muitas coisas que o ex-presidente e atual candidato tem defendido, enfim, para o futuro do Brasil. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ativa as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas é só se gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, o seguinte então, vamos ver aqui as perguntas desse questionário feito pelo Globo. Primeira, a Petrobras deve ser privatizada? E você tem lá a opção de responder sim, não ou depende. Segunda pergunta, o governo deve oferecer programa permanente de renda mínima? Também sim, não ou depende para todas aqui. Terceira pergunta, o preço da gasolina deve estar atrelado ao do mercado internacional, como está agora, por exemplo? Quarta pergunta, o governo deve taxar grandes fortunas? Aqui que está o ponto, Daqui a pouco eu já volto nesse. Quinto, os jogos devem ser legalizados no Brasil? Sexto ponto, o aborto deve ser legalizado? Sétimo ponto, a reforma trabalhista deve ser revista? Oitava, o porte de armas deve ser facilitado para o cidadão comum? Nono, é preciso revogar o teto de gastos? Décima, a exploração de recursos minerais pode ser liberada em terras indígenas? E última e 11ª pergunta, o valor dos patrocínios culturais via Lei Rouanet deve ser ampliado? Pois bem, a diferença aqui entre Ciro e Lula, segundo esse questionário, é em relação à pergunta 4. O governo deve taxar grandes fortunas? Aí a proposta de Ciro Gomes é que sim. E Lula não defende, disse abertamente, recentemente que não. E curiosamente, foi questão assim, de um dia o Lula falou uma coisa, no outro o Bolsonaro falou a mesma coisa. Ambos, Lula e Bolsonaro, são contra taxar grandes fortunas e a justificativa também é a mesma. Que se taxar, aí essa fortuna voa do Brasil para outro país. Aí eles falam que até citam o mesmo exemplo, como aconteceu na França. Mas o Ciro faz questão de explicar que na França tiveram lá uma taxação muito alta. O Ciro quer uma taxação moderada aqui no Brasil. Para quem não tem nada, você taxar, como o Ciro propõe, 0,5 para quem tem acima de 20 milhões de reais, ou 1,5 para quem tem fortunas muito, mas muito maiores. Então é uma alíquota moderada, sobretudo para quem vive do rentismo e ganha quase 14% ao ano sem sair de casa. Então pagar 0,5% ao ano não me parece assim que essa pessoa vai tirar o dinheiro daqui para aplicar lá fora e deixar de ganhar, para quem está aplicando na renda fixa, por exemplo, em torno de 14% ao ano. Repito, então Lula e Bolsonaro são contra, falam a mesma coisa para manter como está, e Ciro Gomes propõe claramente fazer essa mudança. Para quê? Para que o Estado tenha condição de fazer ali o programa de renda mínima, que o Ciro defende que inclusive seja de R$1.000 e aponta a origem dos recursos. E essa medida é uma das fontes que o Ciro tem apresentado com clareza. Eu até fiz um vídeo aqui ontem mostrando o Mauro Benevides Filho, que é, digamos assim, o nome do Ciro na questão econômica, ali debatendo com a Helena Landau, no debate promovido pelo Valor e também o Globo. Então, quando o petista, que sabe que é importante taxar as grandes fortunas, coloca que sim, aí no final do questionário aparece lá Ciro Gomes, para ele. E aí, deve gerar-se um tilt, deve dar um tilt na cabeça da pessoa. Eu até peguei aqui no Twitter lá um petista, e eu fiz questão de verificar o passado, se de fato defende Lula, se critica Ciro, é daquele lá, Tá sempre lacrando contra Ciro, passando pano para as questões do Lula. Aí teve uma lá, Vanessa, que disse, agora foi, palminha, e colocou que apareceu Lula
como o candidato, né, que mais se assemelha ao que ela pensa. Aí alguém foi lá e colocou embaixo: confessa que primeiro deu Ciro, né? Aí a pessoa foi lá, realmente teve que confessar. Sim, até postei, mas apaguei para evitar o constrangimento. KKK. Tive que fazer 5 vezes para conseguir tirar o Lula. E aí outra lá foi embaixo e colocou: a galerinha tudo aqui com Lula 3 no perfil. A tal da taxação das grandes fortunas pegou. O outro foi lá embaixo e colocou: ô bicho, o meu deu Ciro. E eu tô vendo muita gente assim que apoia Lula ficando sem jeito, constrangida de postar o próprio resultado quando esse resultado dá Ciro. Mas quando você vai ver algumas justificativas, sempre tem lá: ah, mas eu até gosto do Ciro, mas agora o foco é livrar o país de Bolsonaro. Vamos de Lula, dizem alguns. Mas eu tenho dito aqui com muita clareza e com muito respeito a quem pensa diferente, que eu não quero impor, né? Ah, você tem que votar nesse, fazer terrorismo. Não, mas o que a gente tem que pensar junto? Né? Se a gente não mudar o que está errado no Brasil, corremos um sério risco de em 2026 ter a volta de um representante da extrema-direita. Né? O próprio Bolsonaro, se não ficar inelegível até lá, caso perca as eleições, ou se ganhar, que ele pode também ser reeleito, não tem bola de cristal para dizer o que vai acontecer no dia 2, e não sofreu impeachment, pode ser que um dos seus, né, venham aí, enfim, continuem. Se o Lula ganhar e não fizer essas transformações, pode ser que outro do campo bolsonarista vença em 2026. Então, a gente tem que enfrentar a necessidade de mudar esse modelo, e uma delas é, na minha opinião, a taxação, sim, das grandes fortunas, porque o Brasil é um país extremamente desigual, né, e que para reduzir essa desigualdade, algumas medidas são necessárias. É claro que quem tem grandes fortunas vai lutar contra Ciro Gomes. É uma questão até de, opa, deixa eu me proteger aqui, porque tem uma turma que não está muito preocupada com quem está sofrendo lá embaixo. Então, né, vive numa realidade que não tem contato com o sofrimento real e verdadeiro do povo. Então, qualquer candidato que de fato quiser transformar o Brasil vai ter que discutir com seriedade essa e várias outras medidas que Ciro Gomes tem, né, discutido, debatido e que colocou no seu livro, que não é só você fazer um discurso, porque daqui a pouco algum deles pode vir aqui e falar: nossa, realmente, vamos taxar grandes fortunas. Diferente de vários outros, Ciro tem um compromisso, foi colocado em livro, e nesse livro está lá, então, o compromisso dele de defender a taxação das grandes fortunas. E eu, se for eleito deputado federal, sou candidato, lá no Congresso estarei votando a favor e lutando para que as grandes fortunas sejam taxadas no Brasil, com essa finalidade de ajudar quem mais precisa, para que aí sim a gente consiga reduzir um pouco a desigualdade social, que é muito, mas muito grave no Brasil, mesmo depois de 4 mandatos do PT, né, e esse agora de Bolsonaro, passando por Temer, enfim. Muda-se o partido, muda-se o político, mas se não mudar o modelo econômico, a gente vai só adiar os problemas e agravar a situação de quem mais precisa. Pessoal, e outro ponto importante, dentro dessa narrativa lulopetista de voto útil, né, no primeiro turno e tal, tem um vídeo muito bacana do Murilo, que é de Santa Catarina, ele é da Todos com Ciro de lá, né? Ele próprio me enviou esse vídeo, eu gostei bastante e acho que vale a pena a gente compartilhar com vocês. E com o vídeo dele eu encerro o meu, mas pedindo para você, se puder, compartilhe esse aqui. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui é um espaço onde a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e fiquem aí então com o vídeo do Murilo. Valeu! O Lula é contra o voto útil. Em seguida, se vocês quiserem continuar assistindo o meu vídeo, vocês vão ver no final ele mesmo falando isso. No vídeo ele fala o seguinte: no primeiro turno é o turno das propostas, dos projetos, vão deixar... eu sou contra a formação de uma frente ampla. Quando o eleitor escolher no primeiro turno, o que passar para o segundo turno, naturalmente, é o escolhido para representar a tal frente. Então eu sou contra. Ele falou isso antes dele conseguir amarrar todos os partidos ali, os partidos de esquerda, e fazer com que esses o apoiassem. Aí, no momento seguinte, o PT vem com a narrativa de dizer que é necessário voto útil. O que quer dizer? Enquanto o negócio não favorece a eles, eles são contrários. Quando favorece, eles mudam o discurso. Naturalmente, o que chamamos de oportunismo eleitoral, terrorismo eleitoral, o que quer que seja. Esse é o modo do PT agir. Por isso, gente, o primeiro turno é o turno do projeto. Vota naquilo que tu acredita, vota no candidato que melhor te representa, vota Ciro Gomes, que é o candidato que único apresentou um projeto decente, como e quando e de que jeito fazer. Tá? Vota nele e esqueça essa papagaiada do PT. Assiste o vídeo aí, se vocês tiverem dúvida, que ele vai dizer pelas próprias palavras. Tá certo, gente? É no Ciro, um voto, 12, vamos pro segundo turno, para mostrar para essa turma que o PDT, que o Ciro tem um projeto diferente do que está posto aí. Um abraço. Que deveria ser proporcional.
Depois, como é que você vai escolher o candidato? É uma prévia? É uma pesquisa? A melhor prévia que tem é a disputa no primeiro turno. Todo mundo que puder lança candidato, com o compromisso do que no segundo turno todo mundo se junta.